Ryan Reynolds, o gênio do marketing, galera. O cara fundou e vendeu empresas que estão avaliadas em 14 bilhões de dólares. Entre essas empresas, uma equipe de Fórmula 1, não sei se vocês sabiam disso, um clube de futebol, uma marca de bebida, agência de publicidade e uma empresa de telecomunicações. O cara cobrou 2 milhões de dólares para fazer o primeiro Deadpool e ganhou no último exit que ele teve 300 milhões de dólares na venda da Mint Mobile e se tornou aí, tá entre os artistas mais ricos, bem-sucedidos do momento. Ó, algumas empresas. Ele é casado com a Blake Lively. Aí, meu amigo, não tem como, zerou. Aí da nossa aí ele zerou o jogo. Algumas empresas. Aviation Gin, empresa vendida por 610 milhões de dólares para Diageo. Certo? Ele comprou, essa eu não sabia, uma equipe de Fórmula 1, chamada Alpine, e ele com alguns investidores compraram 24% por 218 milhões de dólares. Depois ele comprou, eu tô até vendo o documentário, para quem não viu, é muito bom. Não sei se vocês já viram aí, galera, é muito bom. Que é do Wrexham, que é o time de Londres, da Inglaterra. Na verdade, nem é da Inglaterra, tá? Eles ficam em Wales, né? Que é na Grã-Bretanha. E eles compraram o time por 2,5 bilhões de dólares. Mas o que o cara é brilhante? O cara é brilhante em comunicação, em storytelling. Os caras compraram esse time e criaram um documentário na Apple contando a história do time da 5ª divisão, galera. Então imagina um time tipo o Atlético Mineiro, Rod, que, né, tá lá embaixo e de repente ele vai chegando no auge. Os caras estão passando os bastidores, cara. O time não ganha nada, aí troca técnico, aí eles vão lá, a cidade é pequenininha, todo mundo vive em volta daquele time. O que os caras fizeram? Conteúdo. Pegaram um business tradicional. Para mim, o que ele é genial? Ele pega mercados tradicionais, só com grande potencial de crescimento. Depois, ele faz apostas em lugares que geralmente os players que estão lá são ruins de mídia, e ele é muito bom de mídia, de storytelling. Ele assume, né, essa parte de distribuir, ele vira o garoto propaganda, ele vira o cara da mídia, e ele tem uma cabeça aberta, ele está em diferentes setores, como eu falei aqui, de gin, a equipe de Fórmula 1, a empresa de telecom, a Mint Mobile. Ele vendeu e ficou para ele 300 milhões de dólares, foi uma venda para T-Mobile por 1,35 bilhões. Então, o cara é uma máquina de fazer negócio. Ele é muito bom, ele é muito divertido e é um mestre na arte de contar histórias. E aí, o que vocês têm? Quais os pensamentos a respeito? E tudo que eu li e que eu estava pensando e vendo desse cara, primeiro que não é um aventureiro, né? Você pode ver as empresas que ele está comprando e o que ele está transformando, tá? E principalmente que ele está entrando também em indústria 4.0, né? Tem empresas... Ele não só pega e transforma em empresa de nicho, que ele usa a melhor arma que ele tem, que é a imagem dele, né? E ele nem usa muito a questão do Deadpool, né? O Deadpool do filme é só Deadpool ali, né? Grava e tal. Eu acho que é a sacada que esse cara tem de saber o lugar certo de pôr o dinheiro. E olha a diferença, né? Você tá falando de Fórmula 1, tipo, ele tá no esporte, ele tá na indústria 4.0, né? Ele foca o dinheiro dele onde ele sabe que vai dar resultado. E quando você fala que ele usa a imagem para propaganda, não é a imagem caricatura, né? O que acontece muito no Brasil, né? Aquela caricatura do cara, eu tô usando esse produto, que bacana. Eu tô aqui com vocês, olha eu aqui. Usa lá que eu uso também, igual propaganda de banco, né? Eu tenho essa conta há muitos anos. Não é. É o cara mostrar o valor que o produto tem. Eu até estava buscando o número dessa indústria 4.0 que ele entrou, que é uma das 4 maiores. Eu vou tentar achar o nome dela aqui, é Brand alguma coisa. Eu vou tentar achar o nome dessa empresa, mas
o que esse cara quer com indústria 4.0? O que isso tem a ver com cinema? O que isso tem a ver com Fórmula 1? O que isso tem a ver com futebol? Para mim, a visão é tecnologia. O que ele está buscando é lugares onde a tecnologia consegue transformar. E quando a gente olha futebol, o que está mudando o rumo do futebol é a tecnologia, né? Você saber se a bola entrou ou não entrou, todo jogador joga com um chip nas costas, um RFID ali para saber a localização, tempo de corrida, tempo de altura. Então, para mim, esse cara tá fazendo mais ou menos como o Elon Musk fez, né? Começa a juntar, joga um jogo xadrez, você mexe o cavalo lá na ponta, mas você tá olhando ainda lá no meio. Eu acho que ele tá fazendo. Ele tá usando produtos exponenciais que tem tecnologia que pode alavancar a maneira com que esse produto vai crescer. É ou não é, Rod? Exatamente. Eu acho que tem algumas outras coisas. Ele investiu também numa empresa canadense. Ele é canadense, né? Chama Nuvei. Vale 2,3 bilhões de dólares canadenses, aberta na Nasdaq. Mais ou menos, sei lá, 1,5, 1,6 bilhões de dólares. Faz o que é isso? Fintech, meio de pagamento no Canadá. E ele investiu, acho que foi logo depois da venda que ele teve da Mint para T-Mobile. E a Mint é uma virtual network, né? Uma operadora virtual. Você lembra disso, Gustavo? Quando a gente lembro. Com o mobile, Isso. etc. Que é uma... Os Correios montaram uma operadora virtual aqui no Brasil. Ah, é? Eu não sabia. Porque o lance da operadora virtual, ela aluga a rede de outra operadora, mas ela se diferencia pelo marketing, né? Pela aquisição e pela retenção e engajamento dos usuários. E ela aluga a rede. A Virgin é isso, né? A Virgin no Canadá é, com certeza. Aqui nos Estados Unidos, acho que não tem mais Virgin. Acho que na Europa também. Na Europa é uma virtual. No Canadá eles alugam da Bell. E como ele tem um relacionamento mais próximo, a marca mais conhecida, ele é capaz de atrair mais consumidores e reter. E é onde o Ryan Reynolds diferenciou com a Mint, como garoto propaganda, com conteúdo. E puxando. Esse cara é fenomenal, acho que a visão dele de negócios é absurda. Uma coisa que chamou minha atenção no caso dele, ele não entrou numa indústria específica e aprofundou naquela indústria. Ele viu que o valor que ele consegue trazer para o negócio é o storytelling. Ele tem uma agência de produção de conteúdo também, Gustavo, eu não sei se vocês sabiam, é a agência que cria todas as histórias e faz um backbone de produção de conteúdo e mídia para todas as marcas que ele investe. Então ele está em diferentes indústrias, né? De time, como você falou, time de futebol, Fórmula 1 e operadora, fintech. Acho que ele investiu no Headspace também, que é a app de meditação, né? E é onde o cara entendeu que ele consegue criar o valor com a produção de conteúdo. Enfim, isso chamou minha atenção em cima do comportamento dele. O que é uma característica que eu acho que esses caras têm em comum com... pega ele, o outro exemplo, o Conor McGregor, que eu citei há uns 2, 3 episódios atrás, que montou uma empresa de whisky irlandês, ele é irlandês, e vendeu também recentemente por mais de $1 bilhão. George Clooney também, né? Vendeu a Casa Amigos Tequila. Vendeu por $1 bilhão também para Diageo. Exatamente. O The Rock tem uma empresa de tequila também, que eu acho que chama Três Lobos. Desculpa, Três Lobos é a do Três Lobos é brasileiro, né? King James. Não, do LeBron James. LeBron James Tequila. Exatamente, Três Lobos. O do The Rock, ele vendeu, ele produziu, já vale mais de $1 bilhão também. Enfim, o que esses caras têm como primeiro? Ele já tem audiência, né? Então o cara já tem e não necessariamente uma audiência que vai comprar por causa do Ryan Reynolds, mas ele não tem o problema de criação de awareness. E aí ele entra com um produto que é extremamente diferenciado. No caso, você pega em comum toda a Casa Amigos com a do LeBron James e a do The Rock, e a do Ryan Reynolds se diferencia para um produto
high level, high product, um produto de alta qualidade. Então o cara gera o awareness, gera o interesse pelo consumo com um produto bem posicionado, com uma marca forte, um branding diferenciado. E ele entra, geralmente esses caras entram com um parceiro forte de distribuição. Porque não é o cara que vai estar operando no dia a dia, ele não consegue. Então você olha o caso do Ryan Reynolds com a operadora, com a Mint, ele alugou, ele não criou a rede própria, ele não foi levantar $1 bilhão com infraestrutura, com venture capital para tentar. Ele falou, pô, qual que é a maneira mais fácil de eu operacionalizar isso e me diferenciar pelo marketing? Ele alugou a rede de operadora que já existe. Mesma coisa que ele fez com bebida, ele pega um parceiro para distribuição dessas bebidas, até ele ficar muito forte e vender para o Diageo. E o cara é uma máquina de produção, como você falou no começo, é uma máquina de produção de conteúdo e marca. E outros que também... Peraí, só contar outros aqui que também foram pelo mesmo caminho. Jay-Z, ele ganhou $1 bilhão com os empreendimentos, né? De roupas, a empresa de entretenimento, a Rihanna, o Kanye West, LeBron James, Oprah, todos são... George Clooney, o próprio vocalista do YouTube ganhou mais dinheiro com o Bonovox, ganhou mais dinheiro com o Facebook do que na história dele no YouTube. E é interessante, né, assim, porque esses caras, a maioria deles ganhou mais dinheiro fora do seu ambiente natural do que na música ou no cinema, né? Então é interessante como esses caras estão empreendendo. E para mim, a grande sacada que fica para todo mundo aqui é a sacada de que a maioria dos produtos hoje são commodity, gente. É muito comoditizado. Não tem nada hoje de tecnologia muito avançada para produção. Por exemplo, se for nas produtoras de vinho no Rio Grande do Sul, elas estão num nível equiparado com produção de vinho na Europa, né? Ou no Napa Valley, lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. O que diferencia? O brand. É lógico que tem vinhos com mais qualidade e tal, mas, no geral, na média, a marca é que vai diferenciar. E esses caras entenderam esse jogo. Eles entenderam que eu posso, né, no caso do Dr. Dre, por exemplo, eu posso fazer um fone de ouvido, eu vou botar esse fone de ouvido, não sei se vocês conhecem a história do Beats, que é o fone de ouvido do Dr. Dre que foi vendido para a Apple, $1 bilhão também. Não, mais de $1 bi, né? Acho que é mais de $1 bi. Mas ele começou a colocar nos jogadores de basquete que eram amigos dele. Então os caras entravam no jogo de basquete com um fonezão da Beats, e aí, né, dali eles iam pra... Né, todo mundo começava a olhar, pô, quero um negócio desse também. Então, gastando pouco com marketing, eles conseguiram virar uma marca de muito sucesso, né? E a maioria desses caras tem feito isso, usando o seu storytelling, o seu conteúdo, a sua audiência, para gerar marcas muito fortes e diferenciar seus produtos no mercado, né? Hoje, se qualquer um de nós aqui, ô Lili, se você quiser, você que é marombeiro, se quiser fazer barrinha de proteína, cara, tem empresa que faz a barrinha para você com do que você quiser. Eu quero com a capinha desse jeito, com tal. Você monta a embalagem, por exemplo, o cara produz a barrinha para você e entrega. Se você quiser montar uma loja de roupa, você monta uma loja de roupa, inclusive na reserva você tem a opção de montar. Você monta uma loja de roupa e vende, a reserva faz todo o e-commerce, todo o billing, toda a produção e a entrega da loja dos seus produtos de roupa, né? Então nós estamos vivendo num mundo em que mais do que a produção que está se comoditizando, quer dizer, você tem a condição de ter a mesma qualidade de roupa que a reserva tem. O que é o diferencial da reserva com a sua roupa? É o brand, é a marca, é o desejo. É isso que esses caras têm feito, pegando coisas que são comoditizadas, e como empresa de telecom, não tem nada mais comoditizado do que telecom. É um negócio bizarro e o cara cria uma experiência que você quer fazer parte daquela marca, né? Como a Virgin, por exemplo, faz isso com trem, faz isso com avião, pega um negócio que já existe há muito tempo, que é commodity, e cria uma experiência incrível. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de voar em algum avião da Virgin, mas eles parece que é um negócio incrível, toca rock and roll, o
pessoal te recebe na entrada do avião, com música alta, não sei o que, meio entrega uma experiência diferente. Tem PlayStation na classe executiva pra você jogar e tal, um negócio meio... Você vê a diferença da gente voando e dele, Rod. Não, eu já voei de Virgin e eu fui na época de São Francisco. Mas você jogou PlayStation na classe executiva? Não, né? Foi não. Você foi no povão lá atrás? Ah, foi, lógico. Que isso, você tá sendo humilde. As aeromoças falando, os atendentes falando, os flight attendants falando, quem vai pra Vegas e começa a festa, porque é literalmente botando o pessoal dentro do clima, né? Agora, Gustavo, isso que você me falou da experiência me lembrou de um podcast que eu ouvi, chama Masters of Scale, quem já ouviu. Esse foi uma entrevista do Brian, esse é um podcast que foi criado pelo Reid Hoffman, que é o criador do LinkedIn, mais conhecido, mas ele veio originalmente da máfia do PayPal, que ele chama, ele foi um dos fundadores do PayPal. Quem não conhece a história dele é absolutamente fenomenal. Ele criou, alguns anos atrás, um podcast, quando o podcast estava começando a pegar forte, em 2013, 2014, que chama Masters of Scale, que ele entrevista fundadores e falam sobre como esses fundadores chegaram e cresceram as empresas dele. E uma das coisas que ele levanta, ele entrevistou o fundador do Airbnb, Brian Chesky. E uma das coisas que mais marcou naquela entrevista foi quando ele falou da 11-star experience no Airbnb, o que é uma experiência 11 estrelas no Airbnb. E fala sobre a importância de hospitalidade e criar experiências fantásticas para os consumidores. Porque se você pensa numa experiência normal do que é o Airbnb, o que é uma experiência uma estrela. E aí ele vai dissecando. É o usuário chegar, ele vai, marca a hospedagem dele no Airbnb, ele vai no lugar, bate na porta. Primeiro ele vai no lugar, o lugar não existe, né? Ele tomou uma fraude. Isso é uma experiência uma estrela. Experiência 2 estrelas, ele vai, marca, chega lá, bate na porta, o dono não tá lá. O cara não tá lá para receber. Experiência 3 estrelas, o cara vai, marca, ele vai lá, o dono tá lá, mas o cara só abre a porta para ele, ou então ele deixa a chave não tá lá, e o cara tem uma experiência basicamente média. E aí ele vai criando, cara, de 1 até 11 estrelas. Ele fala assim, não vamos parar nos 5 estrelas. A experiência 11 estrelas, pelo que eu lembro aqui, vagamente, depois eu boto o link pro pessoal descobrir e ver a fundo, mas a experiência 11 estrelas é assim, putz, eu vou marcar minha viagem. Você chega no aeroporto, você é recebido com um tapete vermelho, com a música dos Beatles tocando, e aí uma pessoa esperando você no aeroporto, no hangar, todo mundo falando, dando oi, Rodrigo, aproveita sua estadia, você vai ter uma estadia fantástica. O motorista te leva até o lugar que você vai ficar. No lugar que você vai ficar, já tem as suas comidas favoritas, os seus drinks, um drink gelado te esperando para receber. O dono da casa vai e fala, oi, Rodrigo, você está aqui para viver a melhor experiência da sua vida. Enfim, o cara descreve uma experiência que literalmente é surreal, que é impossível de atingir. E ele sabe que isso é impossível de atingir. Mas qual que é o ponto dele? A partir do momento que você envisiona, você consegue visualizar uma experiência que é 11 estrelas, que você está elevando a barra, fica muito mais fácil você atingir uma experiência 5 estrelas, que já é uma experiência extremamente superior, 5, 6 estrelas, que é extremamente superior a qualquer tipo de experiência que você teria numa competição, que no caso dele é um hotel tradicional, né? Normal do dia a dia. Então, assim, a lição de criação de experiência, de marcas, e obviamente o Airbnb é um dos mega exemplos. Em 10, 12 anos, os caras criaram uma marca que tem uma awareness no mundo inteiro, presença no mundo inteiro e reconhecimento e solidez, né? Mas esse cara, entrevista sensacional, o que eles escrevem sobre a experiência 11 estrelas é uma coisa que me marcou, porque quando a gente pensa, como que você consegue criar uma experiência diferenciada, vamos fazer feijão com arroz e um pouquinho mais. O cara não, eu falei assim, cara, qual que é uma experiência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrelas? E em cima das estrelas, ele puxa o time do Airbnb para fazer mais. E em cima disso saíram várias coisas. Por exemplo, eles vão na casa tirar fotografia para ter a melhor experiência possível. Eles tinham um guia completo para os donos. Aí eles criaram o Airbnb Experience,
que são os lugares que você fica, que são extremamente diferenciados, e por aí vai. Deixa eu contar 2 histórias em cima disso, tá? Uma do Airbnb. Eu e nosso amigo Rafael Truman, nós vamos trazer ele aqui, viu, Lírio? Um cara que hoje ele faz software para o exército americano. A startup dele fica no Texas e os caras fazem software de estratégia e planos de guerra para o exército americano. Um dia a gente combinou de ir para o South by Southwest, que é um grande evento de tecnologia que funciona, acontece, né, em Austin, no Texas. E eu falei, pô, vamos pra lá, liguei pra ele, Truminha, vamos, ele morava em Nova York, ele falou, pô, vamos, deixa que eu olhe uma casa no Airbnb e tal. Ele me manda o endereço da casa, chega eu na casa lá e começa a tentar a senha que o cara me passou. Passou a senha lá, tô lá. Tentei umas 5 vezes na porta, o negócio não funcionava. Eu falei, cara, eu tô no Texas. Se eu tentar entrar nessa casa aqui de alguma maneira, a pessoa pode me matar, né? E latino, então, ele vai ser coroado lá. Pô, o cara baleou. O cara tentando entrar na minha casa e tal. E eu liguei pra ele, falei, Truba, não consigo, cara, entrar. O que eu faço? Ele falou, não, Gustavão, é a casa de trás, cara. É tipo a casa de boneca. Que rola lá atrás, que tinha atrás da casa, chama Tiny House. Não sei se já ficou ódio. Ele falou, cara, meu sonho era ficar numa Tiny House. Aí eu aluguei a Tiny House pra ele. Eu falei, pô, Tiny House é casa de boneca. Cara, era uma casa no meio do quintal da casa do cara. E o cara alugava ali, na hora que você entrava, tinha um banheiro embaixo e uma cama e uma escadinha que subia pro banheiro em cima. Foi a experiência mais bizarra que eu já tive com o Airbnb. Eu sou um fã do Airbnb. Mas é aquilo, pra ele era uma experiência, cara, de outro mundo. Ele amou aquele negócio lá, ficar numa tiny house. Falei, não, turma, pelo amor de Deus, nós já passamos dessa idade. Agora, a outra experiência que eu tive semana passada, eu tenho uma caixinha que chama Tide Beach. É uma caixinha de madeira, ela fica aqui do meu lado, não dá pra eu mostrar, mas é tipo essa que tá aqui atrás, ó, que fica rodando as coisinhas, ela roda, tem várias coisas que rodam dentro dessa caixinha. Cara, deu um pontinho no meio dela, tipo, ela é tipo pixel, né, pixel art e tal, deu um pontinho rosa no meio dela ali que, eu falei, cara, deu ruim, estragou o negócio. Tirei uma foto e mandei pros caras. Falei, ó, deu esse ponto aqui, o que eu faço pra arrumar? Os caras falaram, Gustavo, desculpa, a gente se preocupa muito com a qualidade dos nossos aparelhos, não era pra ter dado isso, estamos te mandando outro. Eu não pedi outro. Os caras me mandaram, esse treco custa $250. O cara me mandou sem perguntar nada. Falou simplesmente, eu vou te passar um link, você vai colocar seu endereço lá e tá aqui o cupom de desconto 100%. Você pode encomendar outro pra sua casa. Isso quanto tempo depois que você comprou? 3 meses depois. Ah, boa. 3 meses depois. Não, mas deu um ponto. Depois eu conseguir mostrar aqui. Não, e isso é bom, né? Que é a experiência. Aqui a caixinha aqui, ó. É legal pra caramba. Tá vendo esse negócio aqui no meio? Quer ver? Daqui a pouco vai dar um. Ele dá um pixelzinho ali. Mas tem um pixel no meio lá que ele. Ela é toda pixeladinha, tá legal pra caramba esse negócio aqui, ó. Rodando altas coisinhas. E esse é o pontinho aqui, ó. Esse é o pontinho que deu pau, ó lá. Tá vendo? 2 pontinhos. E os caras me deram um produto, cara, sem falar um A, sem me perguntar nada. E isso é comum aí, né, Rod? Isso já passou comigo várias vezes. Sabe quem é mestre em experiência do usuário? Nesse sentido, Amazon. E aí tem um conceito importante disso, para quem trabalha com e-commerce e venda recorrente. Existe um conceito que chama o lifetime value, o valor da vida do cliente. Ou seja, quando você já gastou, ou com o gasto médio que o cliente vai ter na vida inteira como cliente para você. E aqui a Amazon tem uma recorrência muito grande, né? Quem compra na Amazon, é a mesma coisa do Mercado Livre aí no Brasil, você compra com uma frequência gigantesca, né? E uma vez eu comprei um ar-condicionado, obviamente não medi o tamanho certo, achei que ele cabia na parede, não achei que é o tamanho padrão, simplesmente não cabia. Aí eu liguei para a Amazon e falei, eu comprei o tamanho errado, quero devolver, tentei retornar, não consegui retornar. Ela falou, não, a gente vai te mandar outro, fica com esse ar-condicionado aí para você. Mas por quê? Provavelmente a mulher que olhou, do cliente,
viu o meu lifetime value e falou, pô, esse cara gasta muito aqui com a gente, foi uma compra com erro, a gente manda outro para ele. E eu não conseguia retornar o ar-condicionado porque é um produto que explode, avião, enfim, você não consegue entregar fácil. 2 conceitos são importantes. Entender e conhecer o valor do cliente, o lifetime value do cliente, para saber o quanto você quer investir, quando você consegue investir. Isso é uma pauta boa, hein, Rod? Que a gente falar de LTV, muita gente não faz ideia do que é isso, nem como calcular LTV, cara. Exatamente. O método de cálculo a gente coloca como faz, mas é importante ter o conceito, entender a forma, a existência do conceito do lifetime value, quanto que você está disposto a investir para recompensar esse cliente. E o pensamento também de fazer algumas coisas, como aí pegando o exemplo que o Gustavo trouxe do Pixel, muitas vezes é contraintuitivo a gente pensar e falar assim, putz, o cara paguei $250, essa é uma compra que o Gustavo não vai fazer de novo, por que eu vou retornar? Por que o cara... A preocupação com a reputação que ele tem é muito grande, não é porque o Gustavo é um influenciador e vai fazer, ele provavelmente faria isso para qualquer um, porque a qualidade, a barra do produto dele é muito alta. E eu não sei quem te respondeu, Gustavo, se é uma empresa grande ou pequena, mas muitas vezes, se você é uma empresa pequena, você tem que fazer essas coisas que são contra-intuitivas. Eles são pequenos. E passa pela experiência do cliente, né? E entregar isso para o cliente, enfim. Eu acho que para a gente ir até fazendo um link com os 3 assuntos que a gente falou até agora, né? A história do Ryan Reynolds, lá quando a gente fala desse cara e fala de tudo que ele fez, e conecta com tudo que vocês disseram, a minha primeira pergunta e afirmação é, eu não acho que é um cara que está comprando e vendendo, acho que a gente está falando de slash carrier, né? Que é um pouco que você falou do cara que faz no LinkedIn, etc., que é carreira em barra, que é o cara criar valor onde ele está trabalhando. Então você tem várias profissões ao mesmo tempo, criando valor para todas elas. Então até tem uma matéria aqui que eu estava pegando cadê ele aqui? Deixa eu só puxar do Dal Bosco, que ele fala, slash carrier não se trata apenas de ter uma renda extra e satisfação no trabalho. Trata-se de como você cria valor ao mundo. É você criar valor utilizando a sua imagem, o seu conhecimento para algumas empresas, onde você está trabalhando. E quando você fala do LTV, eu acho que a gente poderia falar mesmo de LTV e CAC, LTV sobre CAC, qual que é o lifetime value do cara com você e qual é o custo de aquisição desse cara e qual que é o número bom para isso, né? Porque você não ficar queimando muito caixa também para manter um cliente que, igual o Rod, que aprendeu agora como vender o ar-condicionado, ele vai uma vez por mês, ele reclama, ganha um novo, e aí ele vende ar-condicionado no paralelo, ele vai montar uma empresa de revenda de ar-condicionado, porque a Amazon gosta dele. Mas eu acho que é principalmente como que você entende o público que você está utilizando. E, de novo, não, o LTV, quanto que esse cara está indo e voltando e consumindo, quanto que custa esse cara para você, né, o CAC, o custo de aquisição desse cara, e como que você utiliza isso para gerar valor. E aí, por isso que eu quis falar do slash carrier, porque como eu sou um cara que faz isso, como eu tenho uma carreira em barra, né, como eu tenho a minha carreira na empresa que eu estou, e como eu acabo trabalhando em paralelo, isso cria muita dúvida, né? Aonde você está gerando valor exatamente, né? Você está gerando valor no CLT, no CLT, no PJ, você está gerando valor no canal do podcast, você está gerando valor no Airbnb quando você aluga a casa de boneca lá no parque. Como é que esse cara gera valor? Por que o seu amigo queria ficar numa casa de boneca? O que ele viu numa casa de boneca? Por que ele não quis ir na primeira classe, igual você falou, com o PlayStation para jogar? E, cara, se tem um andar... Eu fiquei imaginando, uma casa que tem um andar embaixo, um banheiro, outro andar embaixo e outro banheiro, eu imagino o tamanho que é esse negócio. Você conseguiu ficar em pé lá, Gustavo? Tem que andar curvado dentro da casa, né? Não, eu fiquei no lado de cima. Você sobe a escadinha em cima. Você não consegue ficar ajoelhado, cara. Dava fobia o negócio. Então, e o teto, cara, você dorme. Sério, o teto aqui, ó, na sua frente. Você voltaria? Você alugaria de novo? De jeito nenhum, mas nem a pau. Mas com certeza ele alugaria. É o negócio, né, tem coisa pra todo mundo, né, gente? Tem gente que quer ficar no meio do mato, tem gente que não quer, tem gente que quer. Beleza. Como que você entende isso? Qual que é o algoritmo que você utiliza para entender isso? Para você pegar o LTV, como o Rod descreveu muito bem, o custo de aquisição do cara,
e como a gente consegue manter esse cara consumindo. E eu sempre repito aquela velha teoria, Gustavo, da gente parar de olhar o Big Data e olhar o Beautiful Data, né? Como que a gente olha o dado bom? Isso. Como é que a gente olha aquele dado que converte, aquele dado que você consegue entender? De novo, cara, time de futebol, Fórmula 1, Indústria 4.0, vodka, gin, whisky. Para que esses caras estão olhando isso? Da onde sai a ideia de um cantor e montar vodka, montar gin, vinho? Não é só porque a marca é legal, não é só porque o dinheiro, o retorno vai ser. É o valor que ele consegue agregar no dia a dia. Mas aí, Gustavão, eu sei que você é super antenado e você trouxe o número e etc. Como gerar esse valor? O que é gerar esse valor? Trazer o cara e falar assim, meu amigão, pode comprar comigo, não é só porque eu sou fulano, não é só porque eu sou o Gustavo Caetano, aqui que fundei junto com o Rod, a Salvatec, não, é porque o negócio é bom, o negócio cria valor, né? Você tocou um ponto interessante primeiro, que eu queria voltar um pouco na história do LTV sobre CAC, né? Que quem descobriu o poder do LTV sobre o CAC, que ficou notório esse negócio lá atrás, foi o Groupon. O Groupon era um negócio, e muita gente que não vai se lembrar, mas aqui no Brasil era o Peixe Urbano, né? E outros que surgiram nessa época, que era um business de compra coletiva. Você ia lá, se 1.000 pessoas comprarem aqui no meu salão de beleza, aí todo mundo ia com um cupomzinho lá, ganhava 20%, 30% de desconto, 40% de desconto e tal. O que aconteceu na história? Quando o Groupon fez IPO nos Estados Unidos, a galera começou a ler os números e aí surgiu uma luz que era, opa, essa empresa gasta $50 em média para trazer, estou chutando um número aqui, tá? Não lembro quanto era. $50 em média para trazer um cliente, e esse cliente deixa de margem aqui para ele $15, $20, e depois não volta mais. Por que não volta mais? Porque a experiência era terrível. Você marcava, você lembra, Lili, o Rod morava aqui nessa época também, você ia no restaurante com o seu cupomzinho do Peixe Urbano, o cara te punha numa mesa lá no fundo, a mesinha da vergonha, a mesinha da... Cara, vai lá pro fundo. Prato marcado. Eu tinha que chegar com cupom e falar, tô aqui com... Uma humildade, assim, tem cupom e tal. Então você era maltratado. O cara depois não queria aquilo ali, Você comprava pro salão de beleza, aí você ia ligar, você conseguia marcar lá pra daqui 6 meses, que a pessoa vendeu o tempo inteiro que ela tinha no salão lá e tal. E aí, esse negócio começou a ficar... grande da indústria, né? Principalmente de software, que era, quanto você traz, quanto custa trazer um cliente, quanto depois esse cliente deixa da empresa. Hoje, todo tipo de negócio usa essa métrica. Essa é uma métrica que tem sido usada em vários, no varejo usa isso, na indústria de software, na indústria de alimentos e tudo mais, que é quanto me custa trazer uma pessoa e quanto tempo ela fica comigo no tempo. Quanto ela deixa dinheiro comigo no tempo. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que eles trouxeram, que é super relevante para todo mundo aqui que está nos ouvindo pensar, né? E aí a segunda coisa, Lídia, que você perguntou, né? Como é que esse cara adiciona valor? Eu acredito muito no poder da marca, cara, como diferenciação. Era o que eu tinha falado ali, assim, a gente está num momento em que as coisas não são tão complexas de serem feitas. Você pegar um Rolex, cara, na boa, não é um relógio que vale, se você pegar ele como produção, ele vale, sei lá, $50 mil, cara. Porque o preço de um carro não vale isso. Por quê? Mas ele é feito à mão, não sei o que, isso é storytelling. Entendeu? Já tem as pecinhas lá, o cara vai lá e encaixa esse negócio. Não é que vale. Mas por que vale? Pela marca, pela escassez, pela experiência, pela qualidade percebida, né? Então, para mim, esses caras, eles estão ajudando na construção de marcas e ajudando na diferenciação de produtos que são commodities no mercado. Nubank entrou no mercado que é commodity. Banco é commodity. Banco te dá um cartão, tem uma app... Cara, se for o Sicredi, se for o Itaú, se for o Bradesco, é muito parecido. Aí o cara chega e cria um brand que você acha que você tem... primeiro, você tem um cartão roxo.
Segundo, o atendimento do Nubank. Uma vez eu fui passar o Nubank nos Estados Unidos, meu cartão, e bloquearam, porque eu não tinha feito um aviso viagem. Eu entrei no app, falei com a mulher, eu tô aqui na Apple tentando comprar um negócio, pode desbloquear pra mim? Ela falou, claro, mineirinho. Vou liberar pra você, mas não gasta muito dinheiro aí não. Cara, o suporte, que suporte de banco que te trata com essa intimidade. Uma vez eu fui ser atendido meus filhos estavam vendo o episódio do Bob Esponja e tava desincronizado, né? A voz com a imagem. Então a voz do Bob Esponja não estava conectada. Aí os meninos, pai, aqui tá com problema e tal. Eu nunca tinha entrado em contato com o suporte da Netflix. Cara, entrei em contato com o suporte da Netflix. O cara falou assim, o que tá vendo? Episódio tal do Bob Esponja. Cara, esse episódio é muito bom. Mas olha só, fala pros seus filhos que eles têm que ver esse aqui, ó. Esse é hilário. Esse aqui o Bob Esponja faz... Cara, o cara contou um episódio do Bob Esponja lá e falou pra eu ver e tal. E me mandou. Depois ele falou, você vai desligar a televisão, vai reiniciar, vai fazer isso e tal. E deu certo. Mas ele criou uma experiência. O que eu quero dizer aqui? O que é branding, galera? O que é criação de marca? Todos os contatos que o cliente tem com a sua marca, ele faz parte da criação da marca. Então, não é só o storytelling. Não é só pegar um cara famoso, e é o que você trouxe, Lírio, pegar lá a Anitta e falar, eu sou a Anitta, eu uso esse perfume, igual era antigamente a Xuxa, né? Monange, a Xuxa usava creme Monange, eu não usava aquele treco nem a pau, não conecta com ela, cara. Mas, cara, na boa, a Xuxa não usava Monange, sacou? Deu cheiro. Mas ela fazia propaganda de Monange. Mas aí esse treco não conecta, porque você olha aquilo ali e fala, velho, a mulher tá ganhando pra fazer aquilo. Agora, quando você vê o time de futebol lá que os caras compraram lá na Inglaterra, e eles vão lá, e os caras estão junto da torcida, e os caras sentam com o jogador, e os caras vão contando os pepinos, cara, tá tudo dando errado, o time só perde, o time só perdia, os caras lá tentando ver, mudando camisa, tentando patrocinador, aí o CEO do time falou, nós estamos com um problema, o time vai gastar $1 milhão esse ano. Putz, cara, onde nós vamos conseguir isso? Eu não sei, precisamos ver. Cara, vida real, isso aí conecta a galera se apaixona por aquilo ali. Você acha que esses caras não venderam camiseta pra caramba lá, o time, né, o Wrexham? Você acha que o Wrexham não ficou famoso? Pô, o time da 5ª divisão não ficou famoso na Europa inteira, cara? E eles conseguiram trazer, inclusive, jogador bom e tal. Então é o quê? É o storytelling, mais a experiência, mais as pessoas viverem aquilo ali, mais as pessoas se conectarem. E é isso que eu acho que a gente precisa, que as marcas precisam. As marcas precisam criar conexão. E esse negócio, cara, de botar o Gustavo Lima lá no outdoor e achar que o Gustavo que tá no outdoor, né? Eu acho que ele come tal comida porque ele falou lá que come. Cara, não é o que vinga mais. Agora você faz um vídeo do cara, vida real dele, bastidor, contando como é que é a vida dele, aí ele entrando no avião, e putz, eu tenho que comer um negócio aqui, uma barrinha rapidinho, porque eu tenho outro show, não sei o quê. Cara, mas o storytelling não é a barrinha tava ali no meio. Isso aí gera conexão. Então eu acho que o que esses caras estão criando, Lili, é uma conexão com a audiência, cara. É conexão de vida real. Por isso que esses caras estão vendendo bebida. Então, porque esse cara bebe, velho. O cara toma o gin lá, o cara toma o Zeca Pagodinho vendendo cerveja. Cara, olha a história do George Clooney lá com a tequila casamento. dele. Ele viu, aí ele tava tentando achar o sabor ideal da tequila, aí não tava achando e tal, e aí ele decidiu criar a tequila dele. O cara cria um storytelling, cara. Aí você fala, por que eu vou tomar essa tequila? Porque o George Clooney não achou uma tequila boa. A José Cuervo não é boa pra ele. Aí ele teve que criar dele. Você acha que, cara, na boa, essa é a história mesmo? Entendeu? Mas a galera se conecta com esse storytelling, né? Pra mim, cara, nós estamos vivendo na era do storytelling. Que as pessoas querem achar conexões. Mas eu vou jogar uma bucha pro... Você vai falar alguma coisa? Ó, eu quero jogar uma bucha pra você agora. Né? Não, joga a bucha. Eu ia contar... O Gustavo falando de storytelling, eu ia contar uma história. Depois eu volto na história. Joga a bucha. Tá boa, porque eu acho que... E hoje tá um dia legal por causa do dia das siglas, né? E eu venho falando muito
do ROL, né? Do Return on Learning, né? E o Selling, lá, o cofundador da Singularity, ele falou lá no Organizações Exponenciais que o Return on Learning, né? O retorno do aprendizado que você tem, que você faz, vai substituir o ROI, né? O retorno do investimento. O retorno on learning nada mais é do que o benefício que aquilo te traz, né? Então, quando você vai investir grana em alguma coisa, quanto tempo é o payback? Quanto tempo eu recupero essa grana? 1 ano, 6 meses? Qual que é o número ideal? Ah, se não devolver em 10 anos, é um projeto que não serve. Mas qual é o retorno do aprendizado? O quanto você aprende quando você entra num desafio novo, quando você faz um curso, né? Então, eu sempre uso o curso como uma didática boa para ROL, né? Para o Return on Learning. Você paga um curso de RPA e aí o cara programa os robozinhos e aí esse cara consegue treinar outra pessoa e daqui a pouco você tem 10 pessoas programando. Você paga um curso da Macro no Excel, que o Excel acho que não vai morrer nunca na vida, se me posso estar doido. Você paga um curso de Excel e aí o cara consegue treinar outras pessoas. Qual que é o retorno do aprendizado? E eu acho que a gente precisa até falar disso. Que inovação é isso. Que o que esses caras fizeram, Gustavão, que você falou, é qual aprendizado que você teve com isso. Se você vendeu e o cliente ficou, beleza. Se você vendeu e ele não ficou, beleza também. Por que ele não ficou? Por que o cara não. Por que o George Clooney teve que criar dele? Por que, cara? O que aconteceu que esse cara teve que criar dele e não conseguiu saborear uma que já existia, né? E aí, Rod, nada mais é super simples a pergunta, e que eu queria jogar essa granada pra você, é se isso é verdade, né, cara? O aprendizado, né? Se o aprendizado que a gente tem e está tendo vai valer mais do que o retorno financeiro que a gente vai ter lá na frente. É granada, hein, sempre. Não, sem sombra de dúvida. Conhecimento fica perene. Compound. Não tem nem. Isso não é bomba, não, meu amigo. Isso aí é. Mas deixa eu trazer exemplo aqui, Rod, para te ajudar. Ó, de empresas que têm isso como parte do seu DNA. Quer dizer, empresas que erram, aprendem e desenvolvem produtos e tá tudo certo. Erra e fica por isso mesmo, né? E erra simples, né? Erra simples e aprende com erro, né? Eu acho que o ponto é esse, aprende com erro. Google, por exemplo. Produtos que o Google matou em 2023. Google Domains, Google Optimize, Google Universal Analytics, YouTube Stories, Grasshopper, Google Currents, Google Stadia. Cara, Google Stadia era um videogame do Google para jogar na Google Wave. Google Wave, você tá mais fantástico. Isso aqui foi só em 2023. 2022, YouTube Originals, Google Hub, Google Survey, YouTube Go, Google Chrome Apps, Android Auto for Phone Screens, G Suite Legacy Free Edition, Google Assistant Headshot, Android Things, 2021, Angular, Streams, Material Game. Cara, são 200 e tantos produtos que o Google matou. Tá? Se você olhar aqui, Apple matou 54, Microsoft matou 97. Por exemplo, o último que ela anunciou a morte, Skype for Business. O Rod, que usava Skype antigamente, ela até 2025 acabou o Skype for Business, que virou Teams, né? Teams, né? Cortana morreu. WordPad, cara, WordPad era o processador simples que vinha com Windows, foi criado em 1995, morreu esse ano. Internet Explorer, que o Rod usou muito também, viu, Li? Microsoft Academic, Silverlight. Lembra, Rod? Silverlight? Eu lembro, Silverlight. Silverlight era pra concorrer com o Flash. Ele deu um sorriso, cara. Ele gostou. Olha, ele deve um agora. Nós vivemos a era do Silverlight, a gente viveu o Silverlight. Wonderlist, Mixer. E, cara, tem vários. Então é isso, Lílio. Assim, as empresas que entenderem que errar é parte do processo de inovação e que ela precisa aprender com o erro, né? E é lógico que esses erros aí custaram dinheiro. Mas, por exemplo, o Rod trouxe o exemplo do Google Wave. Google Wave, cara, o Google fez um lançamento gigante do Google Wave. A galera vendia ingresso, convite do Google Wave no eBay, $1.000 e tal. Cara, virou pó. Mas o que aconteceu? Esse negócio foi para dentro do Gmail. Então, várias coisas ali que o Google matou, que a Microsoft matou, e Apple, foram para dentro de outros produtos como aprendizado. Deixa eu conectar isso.
com um ponto de resiliência para quem está começando. Porque assim, as empresas grandes matarem, beleza, a empresa pequena precisa ter resiliência, aprender com os erros, crescer, sobreviver e crescer. Então eu vou conectar isso com a história que eu ia contar, já que a gente falou muito sobre o Airbnb. Eu sou um grande fã da história do Airbnb, eu acho o Brian Chesky um dos maiores empreendedores da nossa geração. O que ele fez na indústria de hospitalidade, o que ele fez com a marca de Airbnb, criar uma experiência é uma coisa absurda. Já ouvi várias entrevistas sobre ele, etc. E sabe por que eu admiro esse cara? Por causa da resiliência. Porque a chance de uma startup morrer, na época que ele fundou, em 2008, auge da crise da econômica em 2008 dos Estados Unidos, e sobreviver da forma como esses caras sobreviveram e valer, acho que hoje o market cap deles é o quê? 100 bilhões de dólares. É uma coisa absurdamente fenomenal. Agora, vocês sabem a história da fundação do Airbnb e do investimento que eles fizeram. Primeiro, o seguinte, o Airbnb não tinha grana, né? Os caras não tinham... toda a história, toda vez que o Brian Chesky ia contar essa história do Airbnb, da ideia que ele ia montar, todo mundo falou assim, você é louco, o investidor manda, ele tem os e-mails dos caras, falou assim, essa é provavelmente a ideia mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Quem que vai abrir a porta da sua casa para os outros ficarem lá? E o Brian é designer, né, aqui de Nova York, e a família dele, acho que ele vem de uma família abastada e tal. Eu falei, você é louco, velho, o que meu filho tá fazendo aqui vai destruir a vida dele e tal. Só que o cara, eles precisavam, eles não tinham grana, então tinha uma conferência em São Francisco que eles foram e a ideia veio a partir do momento que não tinha lugar para ficar e ele falou, putz, vamos começar a alugar os quartos, né? E nessa conferência em São Francisco eles precisavam levantar grana para pagar e para conseguir sustentar a empresa. E eles montaram, na época da eleição de 2008, tinha quem estava concorrendo era o Obama contra o McCain, John McCain, republicano, Obama, democrata. E aí ia ter a convenção, tanto democrata quanto republicano, para eleger quem vão ser os caras e tal. Era o segundo mandato do Bush, ele não podia concorrer de novo. Então, geralmente tem as prévias, né, e as convenções. Os caras montaram um cereal com a cara do McCain e o cereal do Obama e vendiam para conseguir levantar a grana. Eles vendiam por $40. O negócio ficou sold out, eles venderam, sei lá, 1.000, não sei quantas unidades de cada um dos caras e saíram vendendo na pré-eleição e tal, para levantar a grana para a startup sobreviver e os caras conseguirem quicar o negócio. E aí ele foi e contou essa história pro Paul Graham, que é o fundador do Y Combinator, maior incubadora. Ele contou a história e falou assim, cara, e é isso que a gente fez para sobreviver, a gente tava quase morrendo, começou a alugar quarto e o caramba, quarto. O cara olhou e falou assim, eu vou investir em você. Eu falei assim, mas sabe por que eu vou investir em você? Porque você é uma barata. O cara falou, que é isso? Ele falou assim, vocês são uma barata. Sabe o que é uma barata? Porque assim, se tiver uma guerra nuclear, acabar o mundo, o único bicho que vai sobreviver é uma barata. Barata sobrevive à guerra. Vocês têm a mentalidade de barata. Você sobrevive, faz o que precisam para sobreviver. E ele falou, se você conseguiu vender uma caixa de cereal que custa $4 por $40, você consegue botar essa sua ideia estúpida no ar e fazer os outros ficarem na casa das pessoas de gente estranha. Bicho, fenomenal. Aí o programa investiu, virou provavelmente um dos maiores paybacks do Y Combinator, junto com o Stripe e Dropbox e outros casos, e deu no que deu. Essa é a história. 100% do retorno do aprendizado, cara. 100%. Tanto que se você entra hoje no site do Airbnb e olha os valores deles, ele fala assim, nós somos empreendedores cereais com sede, cereal. E eu fui na sede deles já, lá em São Francisco. E tem as caixas, cara, grandonas. As caixonas lá, lá, como parte da história. Eles têm várias coisas, né? Eles têm os quartos iniciais, as salas de reunião são como se fossem quartos também, e dos quartos iniciais quando eles estavam começando, sabe? Onde eles dormiam, porque eles dormiam também. Tipo, alugaram um quarto lá e dormia o escritório inteiro, né, na época. E, cara, assim, o importante assim, a resiliência. Alguns pontos aí em cima dessa história. Primeiro, seja barata. Ou seja, faça o que for preciso para sobreviver. O pensamento de barata de sobrevivência é fundamental. E conecta com a resiliência, que a gente falou que todo
todo empreendedor precisa ter. E eu acho que assim, o foco da missão que os caras tinham era uma coisa, tem até hoje, né? Assim, uma coisa extremamente fora do comum. E quando a gente pensa, o Lily falou de payback, ele falou de lifetime value, etc. Se a gente pensa simplesmente em criar a experiência que a gente está montando para o consumidor e pensar só no lucro da primeira venda imediata e deixa de pensar na recorrência e no lifetime value que esse cliente vai gerar ao longo do tempo, primeiro, essa marca que vendeu o Pixel para o Gustavo e pediu para retornar, nunca mais ia retornar. Ele falou assim, esse cara não vai comprar de novo. O Gustavo está aqui recomendando um podcast, etc., para todo mundo ouvir e provavelmente passou essa mensagem para frente. E se ele tiver que comprar, ele vai comprar de novo para dar de presente para os outros. Então tem recorrência, lifetime value. Não pensa simplesmente na venda imediata, no lucro que eu vou ter aqui. Fala assim, não, Gustavo, não vou te devolver o outro porque eu vou ter prejuízo com essa venda. Provavelmente os caras reduziram muito a margem de lucro deles nessa venda para o Gustavo, mas os caras pensaram na recorrência. E o Brian fala muito isso no Airbnb, né? Criar a experiência para ter a recorrência do consumidor, pensando no lifetime value. E aí ele entra com o conceito de fazer coisas que não escalam, do things that don't scale. Então quando você pensa na Virgin, criando toda essa experiência, cara, escala fazer tudo isso, escala ficar vendendo barrinha de cereal para os outros para pagar, não escala ficar indo. O Brian foi um dos primeiros quando eles iam tirar foto, colocar o serviço de tirar foto na casa das pessoas, ele foi o cara lá que ia tirar as fotos, etc. Esse tipo de coisa não escala. Mas se o fundador ficar só pensando, não, vou pensar no cliente 1 bilhão, ou no cliente 100 milhões de clientes, etc. Se você não vender para 10, cara, você não vai vender para 1 milhão. Você não vai vender para 100 milhões. Então vende para 10, encanta esses 10, vende, aí você pega mais 10, aí você vende até chegar a 100, e aí você vai escalar. Assim, Animal, e esse conselho é incrível também, cara, de fazer coisas que não escalam. Porque muitas vezes o que você tem que fazer, num primeiro momento, é validar a hipótese. Não é validar se o app funciona e tal. É tipo assim, alguém quer comprar esse treco, cara, não precisa ser automatizado, né? O que você trouxe, e é o que ele fala muito, né, Rod, da foto, ele fala que todo mundo aqui já viu experiência de foto de imobiliária, né? Pô, você vai ver foto do apartamento, cara. O cara tirou a foto de um lugar que você fala, não tô vendo nada. O que é isso? Que quarto que é esse, né? E aí eles começaram a contratar fotógrafo profissional para tirar foto onde você consegue ver o ambiente mesmo, né? E esse é um negócio que não escala, mas ele precisava fazer porque ele precisava ter o estado da arte ali com muita qualidade para ver a hipótese, se a hipótese era verdadeira. As pessoas querem ou não comprar, né, o produto ou serviço. Agora eu tenho outro tópico aqui para a gente conversar. Eu sei que o Lírio ama esse assunto. Essa semana o cara, o cofundador do Google DeepMind, ele chama Mustafa Suleyman, ele disse que a AI generativa é passado. Que a próxima fase agora é da AI interativa. O que é AI interativa? O que ele diz é AI onde você tem, onde ela realmente executa coisas. Você vai escrever lá, cria para mim um aplicativo que faça isso, e ele vai, executa e cria e sobe para Google Store ou App Store. E aí tem duas outras histórias que eu peguei aqui. Eu queria ouvir sua opinião, Lírio, sobre o futuro desse negócio. Primeiro, né, depois eu queria ouvir sua opinião sobre essa AI generativa e a AI... segundo ele, tem 3 tipos de ondas de AI. A primeira é onde a AI ela treina computadores em cima de algo que é muito específico, né? Era a primeira onda. A segunda onda é a generativa, onde ele pega vários dados de vários lugares e cria coisas em cima. E a terceira é a próxima onda interativa, onde a AI será capaz de se comunicar e operar automaticamente, autonomamente. Existe isso? Automaticamente. Não, automaticamente, mas é de maneira autônoma, né? Que é... Boa. De maneira autônoma. Beleza, aí tem duas notícias aqui que me chamaram a atenção sobre AI. A primeira é uma AI, uma empresa criou com $1
uma AI criou com $1 uma tech company. Ele falou, cria uma tech company com $1 e ele criou uma tech company que tem vários departamentos. Design, coding, testing, documentação, marketing, tudo mais. O computador está fazendo isso. Isso foi uma experiência, tá? E aí tem tido agora resultados. Mas assim, é muito embrionário, mas o ponto aqui será que um dia nós vamos ter AIs criando empresas e todos os departamentos da empresa serem, né, tocados por robô? E o segundo ponto o ChatGPT, de maneira correta, diagnosticou uma criança de 4 anos de idade com uma doença misteriosa depois de 17 médicos falharem no diagnóstico. Então a mãe jogou lá os sintomas que a criança estava sentindo e o ChatGPT falou, seu filho pode ter é uma síndrome que ele poderia ter, e depois ela levou num especialista e ele falou, realmente o ChatGPT está correto. Então, galera, estamos chegando perto da era em que a AI vai começar a substituir coisas da nossa vida como médico. Será que a gente vai deixar de ir ao médico para fazer consultas de rotina e vai só mandar os dados lá dos devices que o Rod tem conectado ao seu corpo? O Rod é quase um Cyber. Cyber-Rod. Cyborg. Android, um cyborg. E aí, o que vocês acham dessa evolução? Tá evoluindo rápido, galera. Dá pra ser cético, mas não, Lílio. Eu sei que é não dá pra esperar. Não dá para esperar, mas eu ainda acho que tem uma jornada boa, principalmente quando a gente fala disso, né? Inclusive, essa semana eu estava com o pessoal lá na Live University, lá a gente estava batendo papo sobre algumas coisas, era justamente sobre isso, né? Sobre então, algumas facilidades que você tem, né? Você precisa criar um prompt, né? E aí você precisa criar um prompt, sei lá, você precisa abrir uma vaga no RH para contratar um analista de alguma coisa. Então, você entra lá no ChatGPT, cria um prompt, e aí tem algumas ferramentas de mercado que você consegue criar esse prompt e ele já gera para você a vaga. Então, imagine que você consegue criar sozinho um prompt ali no seu computador, e aí o seu analista que vai gerar a vaga do RH só escreve assim, preciso de um cara que saiba fazer tal. Escreve o que ele precisa fazer, o nome da vaga. Aí a vai lá e cria todas as perguntas, as tarefas, o que esse cara deveria fazer e quais são os requisitos para uma entrevista. Então, facilita, na verdade, a vida da pessoa que vai criar essa vaga. Para mim, tem uma jornada muito grande ainda. Agora, a Amazon falou, né, que a Alexa vai ser generativa, ela vai te ajudar, você faz a pergunta, já liberou, e aí depois o Rod fala como é que tá no Estados Unidos. Alexa é o bicho mais burro que eu conheço, cara. E esse é o próximo passo dele, ela não fica... Desculpa, eu tava brincando. Ela tá falando comigo aqui. Eu tava conversando com as minhas filhas sobre isso ontem aqui, e mostrando para ela o quanto realmente ela é burra. Porque, tipo assim, se você vai fazer uma pergunta para ela, e nessa pergunta, eu perguntei a seguinte para Alexa: Alexa, quantas segundas-feiras tem em 10 anos, 3 meses, e Ela pegou e falou, o ano tem 50 e tantas semanas. Então, a resposta dela, ela pegou a palavra anos, semanas, e me falou quanto que dentro de um ano. Mas não foi isso que eu perguntei para ela. Por quê? Porque ela não consegue interpretar tudo que eu falei. Eu queria saber uma quantidade de anos, meses, e semanas, quantas segundas-feiras teriam. E ela não conseguiu me responder isso. Ela me respondia a mesma coisa. O ano de 2003 tem 53 semanas. O ano... Por quê? Porque ela não está entendendo. O que ele falou, e o que a gente tem é isso, justamente como é que a generativa consegue unir dados aleatórios, né? Então ela pega lá aquela quantidade de dados, quantidade de pergunta, e começa a te dar respostas. Mas experimenta entrar no ChatGPT e entrar numa conversa e fazer perguntas, você vai ver que ele também vai se perder, ele também vai começar a responder coisas, isso aqui não casa muito com a realidade não, ou com o que deveria ser. Mas a nova, que você falou da interativa, é justamente, primeiro, ela aprender exatamente com o que você está perguntando e respondendo, então ela é meio que um bate-papo, né?
E ela consegue trabalhar de forma que a resposta dela pode alimentar a próxima resposta dela. Então, você não só drive up... E executar a tarefa dele. Imagina se ela puder, por exemplo, arruma a minha internet. Ela vai lá e arruma. E aí é a sacada. Aí é a sacada, porque ela poder fazer isso sem você perguntar para ela. Porque se você tá tendo latência na sua internet, se ela tá variando, né? Sua internet tá entrando e saindo, igual o meu modem tá aqui, tem 7 LEDs. O modem que você tava me enchendo o saco e não funcionava. É da Claro, só pra Claro pegar o seu. Cara, se o negócio, se a fibra começou a oscilar, o LED tá piscando, alguma coisa tem. Se eu tenho uma IA conectada, por que não ela já abrir, fazer o teste, derrubar, fazer o reset e ligar de novo? O que eu tenho que ir lá, perguntar para ela? Então, é esse tipo de interação que ela tem que fazer. Eu não acredito muito em máquina de lavar, que você aperta o botão no celular, ela liga. Quem vai pôr a roupa lá dentro da máquina de lavar? Agora, e essas tecnologias, calibrar monitor, igual ele faz de ficar claro e ficar... Mas imagine com inteligência, você calibrar o que eu acabei de falar, modem. Então, isso é carro... Nos Estados Unidos, frio, tem que ligar o carro antes. Por que você tem que ir lá apertar botão ou ter timer? Ela precisa entender se precisa ligar o carro antes ou não precisa ligar o carro antes. Aquecer ou não aquecer. Então, acho que as próximas etapas desse mote de IA é justamente ela começar a executar essas tarefas inteligentes. Eu volto na internet. Tá oscilando? Eu não preciso chamar ninguém. Ela já vai lá, verifica, abre o chamado, verifica o chamado, testa, derruba. Igual a sua Netflix, você não precisou ligar e desligar. Foi só isso que você fez, né? O cara falou, desliga, espera 3 segundos e liga de novo. Foi só isso que ele pediu pra você fazer. Por que ele não fez sozinho? Oscilou, vai lá, liga de novo e volta. Se você vê a Globo, faz isso. Quando você escuta aquele barulhinho da Globo e o logo dela une, ela tá sincronizando o áudio com o vídeo. É uma sincronização aqui. Aquilo pode ser automático, né? O Rod, você deu umas 2 ameaçadas que eu não deixei você falar. Não, nada a acrescentar aqui. Eu acho que você falou certo. Eu já falei isso no outro episódio que a gente falou sobre inteligência artificial. Eu acho que não acho que a substituição inteira do trabalho vai acontecer tão rápido assim. Vai acontecer, alguns trabalhos vão ser eliminados, naturalmente, como foram com a máquina, mas eu acho que outros vão surgir. E a necessidade de aprendizado vai ser em cima de como conversar, como fazer as perguntas certas. Sobre o ponto, Gustavo, seu ponto de criar storytelling, as pessoas precisam saber aprender muito mais a fazer as perguntas certas e criar as histórias certas com inteligência artificial versus o trabalho inteiro vai ser substituído. Eu acho que ainda não é o caminho. O caminho, para mim, vão vir através do que o Lili falou, incrementos, melhoria de produtividade incremental e eliminação de alguns trabalhos, mas criação de outros. Sou mais otimista com o futuro de inteligência. Agora, quando uma AI começar a conversar com a outra, vai ser legal, né? Você poder falar isso. Cara, arruma minha TV pra mim. Aí ela vai lá e conversa com a outra AI e configura e melhora alguma coisa, ou arruma o modem, ou melhora... Eu ia pôr a Alexa, ó, tá vendo aqui, ó, aqui tem a Alexa e o Google, um do lado da outra, ó, eu ia colocar elas duas pra conversar agora, mas não vou fazer isso depois. É legal quando você fala isso, você fala, Alexa, fala ok Google, aí ela fala, aí o Google atende, é muito engraçado. mas de novo, a gente tá aqui, e eu acho que é um tema muito importante, porque todo mundo, e de verdade, todo mundo que eu converso fala justamente isso. AI, inteligência artificial. Que de verdade, de artificial não tem nada, de inteligente não tem nada. Né? A gente precisa. É muito bacana falar de inteligência artificial. A única coisa que importa aqui, mais importante que isso, é o número de bebês que nasceram com o nome de Alexa ter uma queda vertiginosa por causa da Alexa. Em 2015 foi o pico. 6 mil crianças nasceram com o nome de Alexa. Foi lançado em full release também em 2015. Sabe quantas foram em 2020, Gustavo? Menos de 500. Menos de 1.000. Olha isso. Ou seja, acabou com uma geração, acabou com uma geração inteira de Alexas. Pode pôr Valesca agora, porque minha pai chama de Valesca. Então pode pôr o nome dela de Valesca. Gustavo, o que você tá lendo aí? Mostra o livro pra gente. Vamos falar sobre o livro. Eu trouxe 3 livros que marcaram minha vida. São muito bons. Primeiro, li recentemente, não sei se vocês já leram esse livro, chama A Única Coisa.
Cara, esse livro já vendeu 2 milhões de exemplares, eleito um dos 100 melhores livros de negócio de todos os tempos. É bom demais. Fala sobre foco. Poder do foco, galera. Assim, fazer poucas coisas e falar não. A gente pega muita coisa para fazer e são coisas que não mexem ponteiro. Então esse livro fala sobre prioridades. Se você tem várias prioridades na sua vida, você não tem nenhuma prioridade, senhor Paulo. Segundo ponto, segundo livro. Esse aqui é da sua época também, época que a gente trabalhava junto. A Arte de Começar. Arte. Muito bom. Nós encontramos ele no Texas, né? Encontramos, foi. Do Guy Kawasaki, que foi o cara de marketing da Apple. Ele trabalhou com o Steve Jobs. Eu vou ter que já que parar você, porque temos já aqui porque um dos que eu trouxe era justamente esse aqui. Ó. Aí, esse é o 2.0, esse é atualizado, hein, Lili? O meu é das antigas, o meu é pequeno ainda. Esse aqui é o segundo, ó. É um foguetão aí, já, mas segue aí. É muito legal, né, Lili? Cara, esse é um livro super fácil de ler, traz dicas muito interessantes para empreendedores. Eu não quero definitivo para iniciar o seu projeto. Eu queria só falar duas coisas aqui desse livro, só para aproveitar que você está nele, e depois eu pulo, eu não preciso falar dele. Cara, tem duas coisas aqui muito engraçadas, muito, muito importantes para mim que eu li, que ele fala sobre seja madrugador, o melhor momento para compartilhar post pelas manhãs, isso é muito engraçado, e seja grato. Cara, muitas coisas que a gente acha, puta, não tenho tempo, não dá. Igual o conselho que você me deu da última vez, deixa o livro embaixo do travesseiro. Então, eu acho que a arte do começo, e esse cara é o cara que eu gosto muito, eu me inspiro muito no Guy Kawasaki, né? Até que eu me auto-titulei Innovation Evangelista, né? Eu sou um evangelizador porque ele prega o evangelismo da inovação, né? Muito por causa disso, porque ele é muito bom. Centro, né? E ele é um mestre do storytelling, cara. Galera, mesmo no YouTube os vídeos desse cara. Ele é um cara muito bom. As palestras dele, ele conta a história dele lá quando ele morava no Havaí. E aí ele vai, como é que ele cresceu, como é que ele foi parar na Apple e tal. E aí acho que depois ele foi embora, de volta pra Apple. Ponto central para ele: expertise, paixão e oportunidade. Se você une essas três coisas, você tem o ponto central. Então, eu só quis atrapalhar você, porque aí você matou muito meus, mas é o 2.0. O seu atualizado, o seu inclusive é maior, o meu é mais fininho. E o último aqui, ó, um dos livros mais incríveis que eu já li, super difícil de achar esse livro, ele chama Startup. E ele conta a história, os bastidores de algumas empresas como Apple, Research in Motion, Rod, você que é um canadense, que é que fez o BlackBerry, a história do Hotmail, a história do Blogger, a história do Yahoo, do Gmail, do Craigslist, do Flickr, da Adobe, do Firefox, da Lycos, do PayPal. 90% disso aí morreu. WebTV, que é do... WebTV era do... Era do... não sei. Do Mark Cuban, não? Não era do streaming que ele vendeu, não? A dele era broadcast. Vendeu por 5 bi de dólares. Acho que essa WebTV foi vendida por 1 bi. E a 37 Signals. Aí, o que rola, galera? O que esse livro conta? Bastidores, cara. É muito doido. A história do blogger é muito doida, porque o cara começa a contar que todo mundo da empresa vai embora, só. Ele fica sozinho tocando blogger. Ele pega uma cadeira emprestada numa sala de um amigo dele, fica lá trabalhando, o Google compra a empresa por 100 milhões de dólares. Era só ele. E vira na época virou um grande negócio. Cara, conta umas histórias muito legais, histórias de bastidores do Hotmail, como é que o Hotmail, que foi o maior e-mail da época, como é que eles nasceram, o que aconteceu ali por trás, da própria Apple também, na visão do Steve Wozniak, não na visão do Steve Jobs. Então, acho que tem muito aprendizado aqui sobre resiliência. E aí que você vê ali o negócio que você falou, né, sobre gratidão, que é assim, você vê, cara, às vezes a gente fica achando que, mas tudo dá errado pra mim, todo mundo vai bem na vida e eu não vou. E você vai ver essas histórias aqui de pessoas de muito sucesso, são histórias de pessoas que quase tudo deu errado na vida. Aí pra alguma coisa dar certo e esse cara, de repente,
parece que deu sorte do dia para a noite, parece que foi sucesso do dia para a noite, mas às vezes demorou anos aqui para o cara ter uma oportunidade. Então, seja resiliente. É o recado. Você falou, eu lembrei de duas coisas. Na primeira, a história do WD, lembra do WD 40 lá, o sprayzinho lá? Que é aquele spray de singrifante, que WD, o Water Direction, e o número é porque o cara falhou 39 vezes, só na 40ª que ele acertou, por isso que chama WD-40. Olha a história desse produto, e a história do KFC também, né? Com quantos anos foi fundado o KFC, frango? Então, o cara errar, algum momento ele acerta. Então, você já matou um livro meu, né? A arte do começo, mas é o 2.0, então ele tem algumas coisas novas agora. O segundo... O meu é da década de 80 ainda. O seu foi feito na máquina de escrever. Foi feito no mimeógrafo o seu. E aí, o segundo, esse aqui, que é de um amigão meu, do Lúcio Afim da 3M, O Poder da Inovação. E por que esse livro é legal? Porque esse livro fala de inovação dentro da empresa. E muita gente acha que inovação dentro da empresa é P&D e produto. Então, o intraempreendedor, que, nossa, lembra antigamente era o intraempreendedor, tal. Mas como é que você consegue fazer essas transformações? Eu até marquei uma página aqui, é justamente isso. Que é natural as pessoas... A inovação tem que ter uma área P&D, e esse P&D vai falar de um novo produto. E não é isso. É como é que você pode inovar em outras áreas sem depender do P&D também. Você pode inovar no RH, no jurídico, você pode inovar em diversas áreas. Inclusive, eu sempre dou exemplo para você de você ter dentro do jurídico um programador. Por que não? Por que não ter um cara de outro departamento, né, como um programador no RH, para o cara te ajudar? Mas, então, do Serafim, inclusive o Du acabou de sair da 3M, ele está numa jornada nova, a gente bateu um papo semana passada, é super bacana, depois a gente fala disso. Mas eu sempre falei para vocês, eu não gosto de ficar preso sempre nas mesmas coisas, né? Produtividade, e eu quis trazer esse aqui da Paula Abreu, Buda Dançando numa Boate. Tem 2 páginas desse livro, que é um livro super fácil de ler, daqueles pequenininhos, mas eu queria mesmo Você leu 2 páginas ou o livro tem 2 páginas? Eu não entendi. Peraí. Lê aí. 2 páginas que eu queria ler para vocês. Qual que é o título de novo? Conta aí. Buda olha só que numa boate? Buda Dançando numa Boate, cara. Nossa. Esse livro é muito legal. E a primeira coisa, que para quem não tem coragem não é ausência de medo, mas sim ir em frente mesmo que você esteja com medo. Cara, é justamente isso. Por isso que é você ter coragem de arriscar, e fala muito disso, que quando a gente escolhe conscientemente ver as nossas dificuldades, cara, empreendedorismo, uma coisa mais linda falar de empreendedor, de CAC, de LTV, mas quando o cara deita a cabeça no travesseiro que a conta de luz bateu, aí ele liga aqui e falou, Rod, eu não quero nem saber como é que calcula CAC, meu irmão. Conta de luz não tem dinheiro para pagar, eu não tenho nem computador para calcular essa conta. Então esse livro é muito bacana por causa disso, né? É você ter coragem de estar com medo, não tem problema, cara. Engole o medo, foco e vai para frente. São esses, meus amigos. Boa, vou falar 3 livros rápidos aqui. Tô lendo agora. Biografia do Papai Musk. Biografia do Papai Musk. O que me chama a atenção, a intensidade desse cara é uma coisa absurda. Eu já tinha lido uma outra biografia dele. Ele dorme no trabalho mesmo, Rod? No começo ele dormia, né? Mas eu acho que até hoje, sabia? A galera fala que tem cama dele lá na... Nem o home office ele quer mais, ele quer todo mundo lá dentro agora. Cara, é insano. A intensidade desse cara é uma coisa absurda. Assim, e a capacidade de absorver o conhecimento técnico e debater no nível técnico. O cara, geralmente a gente impõe o limite, fala assim, putz, mas isso não dá para fazer. O cara pergunta, por que não dá? E tem uma passagem que, quando ele tá criando... Mostra ele pra galera. Ele tá lá dentro, eu não tô com o livro agora. Tá. Mas... ele tem uma passagem que ele está falando da SpaceX e tem várias requisições que o governo americano, e as pessoas sempre falam que ele contratou pessoas de outras empresas, tal, Boeing e outras empresas da indústria, e os caras falam assim, não, isso a gente não pode porque é requisição. Eu disse, não, quem que fez a requisição? Por que essa requisição está aí? Ele começou a questionar várias normativas, e pelo fato de ser uma empresa privada,
ele se subjetivava menos a regulações extremas do governo, né? Então, assim, um livro, uma lição, o cara saiu da África do Sul com 18, 19 anos, foi para o Canadá, do Canadá veio para os Estados Unidos. Ô Rod, tem uma outra passagem também que ele chega para um engenheiro de foguete e fala: esse negócio aqui custa não sei quantos $1.000, eu quero que você faça isso por, sei lá, $300. O cara fala, cara, como assim? Aí ele vai atrás e faz, e ele entrega e fala, eu consegui fazer por menos, inclusive, do que... Exato, porque a intensidade desse cara é tão grande, ele sabia que o que eles chamam de North Star Metric, que era a métrica que ele tinha que fazer para criar uma empresa eficiente para ir para o espaço, era o custo de mandar... Aqui eles calculam em pounds, né, libras, mas seria quilos, o preço por quilo, custo por quilo para ir para o espaço. Ele falou assim, eu preciso otimizar esse custo por quilo para ir para o espaço. Ele ficou pensando só nisso, como que eu otimizo o custo por quilo para ir para o espaço? Ele falou, duas formas, eu preciso reduzir o custo de produção dos meus foguetes, e aí ele ia para a Rússia para comprar foguete e tal, mas ele acabou montando do zero, porque reinventar fica mais fácil. E ele conseguiria produzir mais barato, verticalizou a produção e tal, e reutilizar o foguete várias vezes, que o cara conseguiu fazer os dois, né? E o custo por quilo dele parecia impossível. É absurdo. Esse é um livro para mim fenomenal. O outro livro que eu li recentemente, eu não sei se vocês conhecem, eu tô com o Kindle aqui, chama Can't Hurt Me. Esse cara aqui, ele foi do Navy SEAL, do Marinha. E uma história de resiliência, já que a gente está falando, o tema de hoje foi resiliência, história de resiliência absurda, conta a história dele, um livro que ele conta sobre como ele entrou na Marinha, como as dificuldades que ele inteiro passou na vida, ele se preparou em 3 meses, esse cara quase morreu várias vezes, e é um cara que está se desafiando sempre, ele tem quase 50 anos hoje, ele está lá no Canadá apagando incêndio que está tendo uns incêndios muito fortes aqui. E a capacidade desse cara a guerra mental que ele cria com ele mesmo, e a capacidade que esse cara tem de conseguir montar os desafios para ele, e a automotivação que ele cria, para mim é uma coisa impressionante. Curiosidade, ele cresceu numa cidade chamada Brasil, em Indiana, aqui no estado extremamente rural. O destino dele, pobre, preto, etc., o destino dele seria como vários, e ele escreve isso no livro, por isso que eu estou repetindo, o destino dele seria como vários dos amigos, colegas dele, ou ir preso ou morrer cedo, e esse cara conseguiu virar a história dele, assim, absurdo, com um storytelling sensacional também. E o último, já que o Lili falou que ele não gosta de produtividade, eu vou trazer um de produtividade, esse livro que eu li aqui, chama Criando um Segundo Cérebro, Building a Second Brain, um cara que chama Thiago Forte, por sinal, acho que a mãe dele é brasileira. Mas muita gente deve ter dificuldade, fala assim, putz, como que eu crio, toma nota aqui, perde as notas, não consegue encontrar, etc. Esse cara criou um sistema para que você ative o que ele chama de segundo cérebro, para que você consiga organizar as suas notas, os seus sistemas. Ele criou uma metodologia que chama PARA, de projetos, áreas, recursos, né, resources, e aí tem uma metodologia por trás, mas assim, muitas vezes a gente fica uma das lições que eu tirei desse livro, muitas vezes a gente fica se preocupando em, eu tenho que ter a ferramenta certinho, tenho que colocar aquilo. Eu falo assim, cara, para com isso, toma nota em todos os lugares, e aí ele fala sobre metodologia, mas organiza isso, tem um depósito para as suas notas, e tem uma forma de indexar e organização que você consiga organizar os vários projetos ou áreas de ensino e conhecimento que você tem. Me ajudou absurdamente a organizar, basicamente hoje eu rodo a minha vida dentro dessa metodologia que chama PARA. Eu tenho várias áreas, recursos, coisas que eu estou aprendendo do meu trabalho, e organizo absolutamente tudo dentro do meu segundo cérebro, que eu uso o Notion, mas eu não uso só o Notion, eu uso outros para tirar nota e organizo o meu segundo cérebro dentro do Notion. Sensacional para quem estiver passando, e muita gente se identifica e tem essa dificuldade de, putz, começa no Evernote, aí muda para o outro, aí o cara recomeça tudo do zero e perde as notas e tal, e fica muito preocupado com a forma e menos com o conteúdo da execução. Essas são minhas dicas, meus amigos. Ô, Lélio, termina você aí, vamos lá. Você aí sim, muito bem. Agora é sua vez, faz a chamada. Muito bem, primeiro, fantástico, obrigado a todos, estamos aqui em mais um episódio. Não esqueçam do like, não esqueçam de clicar no sininho aí, recomendações para os amigos, os famosos feedbacks.
é muito importante termos um direcionamento, o que tá bom, o que não tá bom. Microfone do Gustavo perfeito hoje, o Rod não falou disso, então quer dizer que eu gostei também. Então vamos embora. Me criticou no último. Seu like, clica no sininho e tem que clicar lá para você ser avisado dos próximos episódios. Muito obrigado, uma ótima tarde, dia, noite para todos. E é isso aí, meus amigos. Foi mais um Falando Nisso Aí. Valeu, galera. Abraço e até a próxima.